Então essas aqui são as 3 funções do sistema de despacho econômico de energia. A primeira função, que é o rendimento por entrada de combustível, ela indica o que uma usina entrega de potência em relação à quantidade de calor fornecida. Por isso que é MBTU por potência. Então, rendimento por entrada de calor. Já a função F, ela indica o rendimento ou custo de produção, agora por unidade monetária, seja dólar, seja real. Então, uma unidade vai ter o seu custo de produção, o seu rendimento agora em função da potência e vai responder por unidade monetária. A função F minúsculo, ela é o custo de produção de calor. Isso é porque cada combustível tem seu rendimento, produz uma determinada quantidade de calor por dinheiro. Então, quanto em dinheiro custa o MBTU? Então, isso aqui é bem dizer o custo do combustível, a relação que existe entre produção de calor e o dinheiro que você coloca para produzir esse calor. A função do rendimento de custo de produção, que me dá a resposta em unidades monetárias, ela pode ser obtida a partir de rendimento por entrada de combustível, ou seja, a eficiência da usina, vezes o preço do combustível, que é a eficiência do combustível. O custo incremental de operação, que normalmente é quanto varia a função objetivo quando aumentar em 1 a produção, ele nada mais é que a derivada da função, no caso aqui a função F, que é dinheiro, entrada de dinheiro e saída de potência. Quando a gente faz a derivada da função F em relação à potência, a gente tem a função do custo incremental de operação. A parte de custos fixos, normalmente OIM, quando a gente deriva, essa parte some. Então, se eu fizer a derivada dessa função, eu vou ter aqui 2 vezes A, vou ter A, P mais B. O que sobra na função do custo incremental de operação, nesse caso da função quadrática, é AP mais B. Uma característica muito importante do custo incremental de operação é que ele é avaliado no ponto, já que ele é simplesmente a derivada da função principal, ele tem um valor diferente para cada posição da função. Projeção de custo quer dizer que o custo incremental de operação é uma projeção, o que significa que quando eu tenho um determinado despacho com o custo incremental de operação, eu tenho a condição de fazer uma previsão de quanto custa, quanto que vai ficar aquele despacho mais uma determinada quantidade de despacho. Isso não significa um valor exato, o custo projetado é uma aproximação. Quanto maior a variação, maior o erro. Isso é uma aproximação como se fosse uma aproximação de Taylor. Eu estou simplesmente utilizando a derivada para representar a função. Agora, o processo de linearização da função quadrática. Quando eu faço uma linearização da função quadrática, eu estou fazendo, na verdade, várias piecewise functions, e cada uma piecewise linear vai representar a função quadrática na sua posição. Obviamente, quando eu tenho uma representação linear para cada posição da função quadrática, eu vou ter também uma representação step para cada derivada da função quadrática. O que significa? Significa que a partir do momento que eu faço a linearização, eu vou ter custos incrementais de operação constantes por faixas. E como que funciona esse processo de escolha das funções lineares que vão representar a quadrática? Eu vou definir os pontos para cada pequena linear, para cada piecewise, e vou criar uma lógica, né, que de tanto a tanto, função 1, de tanto a tanto, função 2, de tanto a tanto, função 3. Eu uso uma equação de reta para representar cada pequena função dessa, e as equações de reta, obviamente, vão seguir aquele padrão que elas vão ser coincidentes nos pontos. Por exemplo, a equação 2 vai ter esse ponto coincidente e esse ponto coincidente. Assim eu vou representar a linearização da função. Então, dessa forma, eu transformo uma curva em várias retas e eu faço a função de custo linear por partes e transformo a função de custo incremental, que antes era uma linear, em vários steps. A forma introdutória de distribuir a potência entre as gerações é o método do empilhamento. O método do empilhamento nada mais é do que ir despachando mais barato até a gente conseguir suprir a demanda. Então, ir despachando de forma a suprir o load com custo mínimo.
Então, eu vou escolhendo dentro daquelas faixas que eu encontrei, dentro das faixas das piecewise, eu vou despachando até eu suprir toda a demanda. Então, as nomenclaturas utilizadas, o PI significa a potência do gerador, por exemplo, P1, potência do gerador 1, P2, potência do gerador 2. O PL é a potência da carga, potência load. O P subbarra, potência mínima, pode ser a potência mínima do gerador 1, então vai ser P1 subbarra. O P barra por cima é a potência máxima. Então a potência máxima do gerador 1 vai ser representada por P1 barra por cima. Mais uma vez, o PI é a potência gerada no iésimo gerador. Então esse I nada mais é que uma variável que representa o número do gerador. O algoritmo que é ir despachando as faixas de custo com mérito no custo. O que significa? Eu vou despachar de acordo com o que for mais barato, mas observando, obviamente, as potências, os limites de potência, que são potência mínima, potência máxima. Na hora que eu chegar no valor da demanda, ou seja, eu atender a demanda, acabou o algoritmo. Como é que funciona o exercício de distribuição de carga? Eu tenho no exercício várias faixas, que as faixas estão divididas por horários, possibilidades de demanda de acordo com horários. Por exemplo, 115 MW, 200 MW, 250. Eu recebo os dados dos geradores em custo incremental do gerador 1, custo incremental do gerador 2. A partir desses custos incrementais, eu utilizo os dados para gerar a tabela. E a partir dessa tabela, eu vou distribuindo manualmente as potências, vou distribuindo manualmente as gerações, até eu conseguir equilibrar as demandas. Aí eu tenho a resposta final, que nada mais é que a demanda, o custo incremental de operação, o valor de geração no gerador 1, o valor de geração no gerador 2. A mesma coisa se repete para as três possibilidades de demanda.